Esperar anos pela solução de um inventário ou buscar um acordo entre as partes. Uma alternativa para não levar esse procedimento para a justiça pode ser o inventário extrajudicial. Dona Jovelina ainda guarda as lembranças do filho que faleceu há pouco mais de 20 anos. Na cabeça também estão gravados os momentos de dor. Fiquei muito triste, né? Lógico, perdi um filho. Viajei para esquecer um pouco, mas não consegue, né? Não esqueci, passei um mês fora daqui. Aconteceu muita tristeza dentro de casa, não conseguia comer nem fazer nada. Quase chegava a depressão, mas graças a Deus, Deus me socorreu. Quando Júnior morreu, ele tinha apenas 24 anos e trabalhava como motorista. Por contribuir para a Previdência Social e não ter filhos, a dona Jovelina passou a receber a pensão por morte. No início, ela não quis ir atrás do benefício. Ah, mas você tem direito à pensão? Eu digo, não. Quer saber disso? Não, mas se você não ficar, vai ficar com o governo. E aí? Eu digo, então eu vou ver isso. Aí mexi com os papelados, resolvi tudo. Aí passei a receber, assim, muito triste no começo, que eu quero meu filho, não quero pensão. A gente pensa assim como mãe. Mas aí não, tem que conformar, que ele já perdi, eu não vou ter ele mais. E a pensão é uma ajuda que a gente vai ter, né, no dia a dia, tudo muito caro. A pensão por morte ele é um benefício da Previdência Social. Nesse sentido, para que o falecido possa deixar uma pensão por morte, é importante que ele seja contribuinte do INSS. A legislação estabelece que os dependentes desse falecido têm direito à pensão por morte. A renda é muito importante, até porque na época era o filho que bancava parte das despesas da casa de Dona Jovelina. Eu recebo essa pensão, né, que é um salário mínimo e me ajuda muito. Caso não tenha, vai me fazer muita falta pagar as prestações, algumas coisas em casa, água e luz, né, os gastos, o gasto de casa também. Então eu não faria muita falta se eu perder. É muito bom, é pouco, mas já é válido. No fim do ano passado, o governo publicou esta medida provisória que, entre outras coisas, alterou as regras para a pensão por morte. Só depois de 24 meses de contribuição e do mesmo prazo de casamento ou união estável é que os cônjuges ou dependentes herdam o benefício. A exceção é para quando a morte ocorre no trabalho. Perderá a pensão quem matar o segurado. Outra mudança é que o benefício por morte não será vitalício para cônjuges jovens. Só recebe pelo resto da vida os herdeiros com até 35 anos de expectativa de vida. Atualmente, quem tem 44 anos ou mais. As pessoas com idades entre 39 e 43 anos receberão a pensão por 15 anos. Com idades entre 33 e 38 anos, o benefício será pago por 12 anos. O cônjuge com 28 a 32 anos terá a pensão por 9 anos. Quem tiver entre 22 e 27 anos receberá por 6 anos. Com 21 anos ou menos, só recebe a pensão por morte por apenas 3 anos. As mudanças não afetam quem já recebe o benefício. Também foi estabelecido um novo cálculo que reduz o valor da pensão por morte. O benefício passa a ser de 50% para o marido ou a mulher e mais 10% por dependente até o limite de 100%. Até a edição da medida provisória, os beneficiários recebiam 100% do valor da aposentadoria ou do benefício previdenciário. A nova legislação estabeleceu que os beneficiários receberão 50%, acrescidos de 10% para cada filho existente do casal. Quando se fala de inventário, é bom lembrar que existe uma forma de reduzir o tempo de espera para realizar todo o processo. É o inventário extrajudicial feito no cartório. O Marcial tem feito um procedimento para dividir com as irmãs os bens deixados pela mãe. Gostei muito de ter optado pela questão do inventário extrajudicial e me enquadrado nos requisitos, né? Porque um dos requisitos é a questão do consenso. Então são 4 herdeiros e nós então acordamos todas as questões que foram colocadas e as exigências do cartório e dos outros órgãos que nós nos relacionamos, né? Sempre houve consenso dos 4 herdeiros. Quem esclarece como funciona o inventário extrajudicial é o advogado Anderson Arruda, especialista nessa área do direito. Ele tem alguns requisitos. Não pode haver testamento, não podem haver herdeiros incapazes e os herdeiros tem que haver concordância entre os herdeiros contra a partilha.
Havendo esses 3 requisitos, os herdeiros podem ir ao cartório, fazer uma escritura pública, onde eles estão homologando a partilha dos bens. E esse processo extrajudicial, que é um processo administrativo, ele é muito mais célere e mais barato. E foi justamente isso que o Marcial e as irmãs dele fizeram. O aposentado já conseguiu concluir parte do processo e recebeu a escritura pública. Aqui é a escritura pública de inventário, onde é dito a partilha entre os herdeiros daquilo que foi objeto do inventário, né? Aí, a partir do que é colocado na escritura, aí a gente vai procurar os órgãos onde esses bens ou direitos, né, estão vinculados, para que a gente possa tomar as providências que, no caso, o grupo de herdeiros entende ser necessário. Não é difícil de entender como funciona. Quando há acordo entre os herdeiros e nenhum deles é menor de idade ou incapaz, todo o processo pode ser feito no cartório, com acompanhamento de um advogado. É importante lembrar que não pode haver testamento nesse caso. No caso da via extrajudicial, existem alguns pré-requisitos para a lavratura de escritura pública de inventário. São eles: herdeiros maiores e capazes e não pode haver a existência de testamento. A Lei 11.441 foi que deu notoriedade para os tabeliões de notas proceder ao inventário extrajudicial, assim como separação e divórcio também. E como a lei ela é bem pequena, o CNJ, pela resolução número 35, regulamentou todo o procedimento para inventário extrajudicial. Nós também ouvimos a explicação da juíza Maria Isabel da Silva, da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. As partes maiores, capazes, fazem um acordo de partilha e vão até o cartório, né? Munido de toda a documentação, que é a mesma documentação que é exigida lá, é a mesma documentação exigida aqui, né? Não há diferença no que se refere à documentação. Eles vão munidos dessa documentação, todas as partes, com os seus advogados, a necessidade da presença de um advogado, né? Ou todos assistidos por o mesmo, ou assistidos pelos seus advogados, vão até o cartório, lavram a escritura de inventário de partilha, e isso aí serve como instrumento para registro no cartório, de registro de imóveis ou qualquer outro bem, levantamento de valores. E como é feito para saber se o falecido deixou um testamento? Normalmente, só é conhecido o testamento público. Hoje existe o SENSEC, uma Central Nacional de Testamentos, onde aquele que fez o testamento, normalmente é enviado uma informação para essa central. Então, nós sabemos a existência de testamento público. A diferença é o testamento particular. O testamento particular, a gente não tem como saber se o falecido deixou ou não. Quem normalmente vai explicar essa situação é o testamenteiro ou aquele que foi beneficiário no próprio testamento, o particular. Esse é o único caso que a gente nunca vai saber se o falecido deixou ou não. Porém, para se fazer o inventário extrajudicial, os herdeiros declaram sob as penas da lei que desconhecem a existência de outros herdeiros e de testamento deixado pelo falecido, em qualquer parte do território nacional. E caso apareça um novo herdeiro, depois do processo concluído, o inventário pode ser encaminhado para a justiça? Neste caso, quando se descobre um filho posterior, digamos assim, todo o procedimento deve ser levado à justiça, uma vez que o ato já foi praticado aqui no cartório de notas e o ato jurídico perfeito. Pelo menos à época. Por conta de toda a burocracia, quem já passou pelo processo de inventário prefere o procedimento feito no cartório. Para que isso ocorra, o Marcial tem uma recomendação. Eu penso que a primeira coisa é o consenso e eleger entre os herdeiros aquele que vai assumir a condição de inventariante, né? E aí, no meu caso, foi bem tranquilo, porque somos 4 irmãos e desde quando nós começamos a conversar sobre esse assunto, cerca de um mês após o falecimento da minha mãe, então foi consensual que eu que encamparia essa condição de inventariante e o que eu ia pedindo ia sendo providenciado, né? Quando isso não ocorre, o processo de disputa pode ser longo e doloroso para toda a família. Partilhar aquilo, muitas vezes, representa partilhar a família. Né? Perder a coesão, perder aquele contexto que foi vivenciado durante
muitos anos normalmente. O que deve-se, o que pode, o que precisa ser feito é que as pessoas tenham muita clareza quanto a esse significado. Então, por exemplo, vender a casa da família, que a família habitou durante anos e anos, que muitas vezes os herdeiros já não estão lá, porque casaram, mudaram, enfim, mas que tem aquela representação de que ali se reúne todo mundo. Então, vender aquela casa é quase que perder a referência familiar. Aí entra duas coisas importantes. O trabalho da mediação familiar, né, que hoje tem sido trazida à tona pelo próprio judiciário, ou uma terapia de família. Muitas vezes é necessária a intervenção de um terceiro que está fora daquele núcleo emocionalmente, para que ele possa esclarecer para as partes o que de verdade representa aquela partilha. O Repórter Justiça terminou, mas nossas equipes já preparam o próximo programa da semana que vem, com um tema que certamente vai ser do seu interesse. Até lá!